O que tem? O Brasil virou Shangri-La. Shangri-La. Nunca tem assalto no Rio de Janeiro, não há favelas, não tem favelas. Quer dizer, para isso, brasileiro é bom. Hein? Jamais fazem aquela varredura, como é que chama? Hein? Não, Paulo Coelho está conversando com as moças. Está conversando com as moças. Foi para conversar com as mulheres. Ele quer conquistar o mulherinho. O problema todo é esse. Ele já tinha feito uma reunião com ela. Está tudo certo. Está dormindo, aquele negócio não. Ele deve chegar lá e falar, olha bem, né? Se viveu, alquimista, tal, magia. Alô, 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 alô. Estamos aí hoje, o dia da candidatura. Estamos no páreo, não é isso? Vamos começar? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 2 de outubro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1343, 4 páginas, 56 logias e 6 máximas. É sobre a candidatura evolutiva dentro da alta evoluciologia, que é a condição na qual se coloca ou se apresenta a consciência lúcida quando alcança algum patamar expressivo na evolução consciencial e aspira agora ao credenciamento do próximo nível natural à frente, a ser atingido por meio dos auto-esforços. O fato de toda consciência ser candidata natural ao próximo patamar contíguo da própria evolução. A autoconscientização nascida a partir da identificação da existência da inteligência evolutiva. A candidatura evolutiva da consciência gerada ante os patamares da escala evolutiva das consciências. A busca superlativa do ápice, do topo ou do máximo. A força da vontade na realização dos desejos da consciência. Os desejos a partir do psicossoma, substituído pelas aspirações libertárias, universalistas do mental soma. Os méritos evolutivos de cada consciência. A impossibilidade do fingimento do nível evolutivo nas comunex evolutivas, ou evoluídas. O saldo da ficha evolutiva pessoal como indicador de mérito. Então, por aqui, a gente vê o que a gente quer dizer, né? Agora, na argumentologia tem a caracterologia. 12 categorias de candidaturas evolutivas lógicas, razoáveis e racionalmente almejadas pelas consciências lúcidas. Isso aí eu peço a vocês para dar uma olhada nela. Agora, a frase enfática. Em tese, a candidatura evolutiva aparece naturalmente alcançando toda a consciência lúcida quanto à evolução. Importa avaliar as potencialidades pessoais para tal pretensão natural. Qual candidatura evolutiva você almeja para si? Tal aspiração é para hoje ou para o futuro? Eu tenho uma aspiração para vocês, não é só para mim não, tem para vocês. Todo mundo virá ser desperto. Até amanhã cedo. Tá certo? Tem uns que já estão praticamente... Ele vai alcançar antes da meia-noite. Foi falado recentemente sobre as novas tendências do ensino à distância. E também que nada ainda substitui o face to face. Quer dizer, o face to face, o que eu concordo. Entretanto, se eu posso estudar temas complexos, por exemplo, a consciência, de forma razoável, no modo solo,
Teoricamente, posso repassar esse conceito a qualquer área do conhecimento humano com bons resultados. Está incorreto pensar assim? Não. Está correto, ainda tem uma coisa que é bom você acrescentar. Eu sempre coloco o autodidatismo ou a autodidaxia bem acima, bem à frente do estudo formal. Então, acabou. Essa minha última ponderação põe isso tudo debaixo do braço, no buraco. Joga a toalha, não é verdade? Então, a coisa mais séria é a pessoa estudar por si. Aí, em segundo lugar, ela ter o estudo formal. E, em terceiro lugar, vem o processo do estudo à distância. Mas o estudo à distância, ele veio para ficar. Porque na vida moderna todo mundo quer ter a sua vida individual, bem específica, defendida. Então a tendência é fazer isso. O povo já está tudo trabalhando só em casa, sem sair de casa, aquele negócio todo. Tudo isso tem. A tendência vai ser essa aí. Isso aí o Toffoli já tinha falado nessa história há muito tempo, desde a década de 70, sobre os novos núcleos familiares, a vida moderna, a sociologia. O Marcuse falou, aquele outro cara também, que a mensagem, né? O da mensagem também ele falou essas coisas todas. O Marcuse, o modo é a mensagem. Lembra daquele? Ele também já tinha falado disso. E também o Alvin Toffoli. Esse povo tudo, que é o do futurismo, da futurologia, que é a prospectivologia, que eu chamo hoje. Agora, então, nós vamos ver que o autodidatismo não pode ser esquecido nesse caso. Eu só peço a você para estudar isso. Agora, você tem razão no estudo. E eu também estava com a razão quando eu falei que ensino à distância é um negócio novo, é uma tendência que veio para ficar. Aldo, só dá uma notícia aqui. Rio e Madrid vão disputar, vai ficar... Bom, agora, Tóquio e Chicago já foram eliminados. Já foi? Está falando aí? Já foi. É só Madrid? Madrid então e Rio. Então o Rio já ganhou. Se ficou só isso aí, está mal contado, não está não? Esquisitérrimo. Então já ganhou o Rio. Sei, mas veja. Aqui. Quando eles escolheram a Catalunha para ser, da outra vez, aquela coisa toda, já excluíram Madrid. Madrid não serve para isso. Madrid é cidade tipo europeia. Tudo espalhadão, esquisito. Gente, eu já não contei para vocês o caso das rádios que eu ia, andava o dia inteiro para chegar na rádio, que ela ficava alto esquerdo, fora praticamente do centro. Você está entendendo? De toda a urbanidade de Madrid. Madrid é grandona, com uma opção de coisa assim. É tipo Buenos Aires. Buenos Aires, por exemplo, não serve para isso. Por enquanto, não pode nem pensar. Que é a cidade que cresceu tipo europeia, horizontal. Não é tipo São Paulo, que é tipo Rio, que é vertical. Entendeu? Agora, lá não tem tanto espaço nem situação, não. Agora, é lógico, se eles toparem, devido ao problema do turismo na Espanha, é muito forte. Mas, ó, você me perdoa, viu? Estou acabando com a sua Espanha. Mas, olha, se isso aí é verdade, o Rio já ganhou. Hein? Xiii, mas aquele negócio, xiii, eu não falo o resto. Eu não falei o resto. Professor, está aqui na UOL, né? O Rio de Janeiro avançou para o terceiro turno da votação que vai decidir a saída das Olimpíadas de 2006. Estão falando que já foi decidido que Tóquio e Chicago foram eliminadas. E após as apresentações, a imprensa internacional em Copenhague elegeu a brasileira como a melhor do dia, graças à força do discurso do Lula. Gente, já acabou. Se é Madrid, está na cara que não vai. Só se houver alguma... Você sabe, a natureza humana não falha. Há os processos de bastidores com infiltrações. Nunca se sabe. Agora,
Não, o universalismo nosso é uma coisa muito fácil. Quem é que precisa mais? A Madrid ou o Rio de Janeiro? É o Rio, para ver se melhora tanta gente sendo morta. Madrid não tem essa criminologia que tem no Rio. Isso aí pode ajudar a criminalidade a diminuir. É isso que eu estou pensando. O Rio de Janeiro eu nem quero ir lá mais. Gente, depois que eu estou aqui eu não fui lá. Eu fui lá uma vez só porque não teve outro jeito. Fiquei no hotel. E aí eu vi que os caras estavam rondando o hotel para assaltar. Foi preciso falar, chamar o povo, explicar tudo. Isso tudo aconteceu comigo. Uma outra coisa, foi aí que eu vi o processo da pressão e coação e coesão em cima do meu olo pensene. E isso em pleno Ipanema. Depois que eu passei uma temporada aqui, que eu vi. O negócio é diferente. Agora, o que é engraçado é o seguinte. O problema é você ir no lugar e ver se a sua consciência foi lá com você ou não, ou se ela ficou fora. Pelo seguinte, quantas vezes eu estive fora? 6 meses, assim, tudo. A hora que eu passei alguns anos aqui, que eu vim, e a minha consciência já ficou para ficar. Ficou para ficar, vê se me entende. Ela já ficou porque eu lancei a âncora, não ia sair mais daqui. Quando eu voltei lá, já era outra reação. Foi aí que eu percebi as energias. Como é que eu não percebi isso antes? E outra coisa, nos mesmos lugares. Praça General Osório, Visconde Pirajá, Nossa Senhora da Paz, aquele negócio. Eu senti direitinho, falei assim, eu estou doente, eu estou com alguma coisa, isso está esquisito, até que eu vi o que era. Então, você chega lá, o seu olo pensando fica exprimido. Aqui você expande. Agora, tem uns que expandem demais, ficam obesos, né? Não faz nada. Chega aqui, a mulher tá... Entende? Isso aí você deve estar puxando a orelha dessa turma. Agora, gente, sou uma pessoa ansiosa. Há alguns dias o senhor comentou que uma pessoa assim só deveria chegar à conclusão a respeito de algo depois de pensar durante 5 dias. Concordo. Mas como fazer em situações que se necessita tomar decisões rápidas e se não tomá-la a tempo perde-se a oportunidade? Quebra a cara. Na minha terra eu falo isso há muito tempo e aqui faz mais ou menos 15 anos agora. Nós vamos 15 anos que eu falo a mesma coisa. O povo gosta de falar assim. Pense antes de falar. Agora eu não, eu falo uma coisa muito mais séria. Pensenize antes de agir. Não é falar. Falar é secundário. As palavras levam, o vento leva. Agora, agir é que é o problema. Então, antes de você se manifestar, pensenizar integralmente através da ação, pensenize. Olha primeiro o bem, com calma, até chegar no N. Então, pensenizar antes de agir. Agora, ó, se você tem que agir em cima do lance, você primeiro vai saber pelo horário quanto tempo você tem para decidir. Meu pai está na forca, eles vão enforcar que hora? É isso que você tem que perguntar. Aí você vai pensar em tudo. Pega um papel, uma caneta, coloca tudo no papel e vai ver o que é que interessa, o que é o certo. Aí você vai colocar a racionalidade, a ponderação, a lógica, o equilíbrio. Você vai ponderar. Então, com isso, você pode resolver a coisa. Vê se você tem 1 hora para pensar. Agora, ó, não vai no bico do povo, não. Porque de vez em quando a turma quer fazer, vamos dizer assim, exagera, né? A necessidade das coisas. Tem coisa que não é bem assim, não. De modo que o vulcão explodiu, pergunta qual a cor da lava. Vamos com calma. Entende? Como identificar um bagulho energético? E o que posso fazer com as imagens de santo, colares e outros para atuar? Isso é uma piada, né? Ele já está fazendo a pergunta e está respondendo. É isso. O que posso fazer quando estou sendo atacado pelos assediadores agora que decidi eliminar as bengalas? Sinto ânsia de vômito. Isso faz parte do serviço. Mostra que seu negócio é forte. E uma angústia terrível. Às vezes corro para uma igreja ou centro. Até que eu não controle a minha energia, o que posso fazer? A primeira coisa é o seguinte. Você vai pegar tudo quanto é esse bagulho, vai fazer um buraco num lugar que ninguém esteja vendo e você vai enterrar isso tudo.
o mais depressa possível. Isso até amanhã cedo, às 5 horas da manhã. Enterra isso e liquida. E outra coisa, coloca uma porção de flor em cima. Planta. Flor bonita. Né? Assim, flores grandes, etc. Tal. Faz um canteiro em cima. Como se fosse um enterramento de defunto. Isso é que é o ideal. Entende? Agora, não deixa nada escrito em cima, só deixa a flor, pra você saber onde é que foi. Agora, enterra tudo. Ó, disso tudo que você falou, cada um é pior que o outro. Colar, patuar, imagem de santo. O que é pior do que isso? Aí o patuar deve ter né, de coelho, pé de coelho. Deve ter esse negócio todo aí. Agora veja, como identificar um bagulho energético? E o que posso fazer com as imagens de santo? Quando você fala bagulho energético, imagem de santo, colar e patuar, o que é que tem pior do que isso? Uma outra coisa, vê se na sua casa tem comigo ninguém pode, dá um sumiço também na planta. Olha bem isso aí também não é bom não. Comigo ninguém pode, o cara queria sair e fazer o exorcismo e o desassédio do poltergeist da casa dele. Então arranjou comigo ninguém pode, feito por um despacho. Você está entendendo lá? Então o comigo ninguém pode já veio com despacho. Piorou tudo. De modo que é bom também ver isso. Olha bem a situação. Agora, gente, eu queria saber aí, a Nara não está aqui hoje também não, mas o problema é o seguinte. Amanhã o Bonato vai lançar o livro dele, Gato Preto e Gato Branco. Vai ser no Carimã, ao meio-dia, que é o horário que eu estou aqui. Eu queria saber se alguém aqui vai lá. Se alguém vai nesse... Hein? Você vai lá? Então você vai lá e fala que eu mandei um abraço para ele, porque eu estou aqui na abertura falando do livro dele. Diz que eu fiquei aqui para fazer propaganda do livro. Fala com ele. Ele entende que ele já esteve aqui antes de lançar o livro e falou comigo. Explica para ele tudo direitinho. Então, ele está fazendo muita questão disso aí. De modo que vai ser importante a gente dar um alô para ele, né, um recado, uma coisa. Vai muita gente, me parece, nessa história, porque ele está anunciando na Gazeta. E o problema também é que ele fala na opção de personalidade lá no livro. São casos, né, da história. Agora, você, como é colega dele, antigo, chapa, etc., camarada, está tudo em casa. Você vai dar o livro para ele assinar, né? Então está ótimo. Já arranjei um representante na ONU. Né? Isso é importante. Na página 59, eu tenho uma dúvida aqui com relação à codigologia. É sobre o que você tem? Codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética. Codigologia. Codigologia. O Código Pessoal de Cosmoética sendo item relevante pró-candidatura evolutiva. A minha dúvida é assim, por exemplo, também considerado uma candidatura, um pré-intermissivista, para entrar no curso intermissivo? Também. Também, né? Também. Então, nesse caso, a gente, então, sendo pré-intermissivista, apresenta ainda um CPC, mesmo que incipiente ou teórico? Porque se isso é um pré-requisito, de certa forma, né? Como é que é isso? Assim, para o pré-intermissivista, ele está sendo considerado... O pré-requisito seu que você tem é o seguinte, melhora a sua ficha que você entra no curso intermissivo. Não, eu entendi, mas eu digo... Melhora a sua ficha que você faz tudo melhor na frente. Qualquer candidatura tem que melhorar a ficha. Eu entendi. Olha o saldo. A minha gatinha já falou para mim que ela quer entrar no curso intermissivo, na primeira oportunidade. Ela já começou a mexer na FEP. A gatinha, a Crista. Mas a última dela agora, ela quer brincar com meus remédios na hora que eu coloco para tomar. A Graça começa a rir, cai na gargalhada com ela. Cai do jeito, tudo meu, ela quer, é dela. Então ela quer tomar conta. Agora, é uma coisa impressionante. Você vê várias personalidades daquele jeito. Eu vejo ali o reflexo. Tem gente que é gatinha, igual a Crista. Do mesmo jeito. Mas o ponto que eu tenho de dúvida é assim. O orientador evolutivo, os amparadores estão lá pensando as pessoas, né, as consciências, para serem intermissivistas, para fazerem o curso intermissivo. Sim. Então, quando eu vejo aqui
é um item relevante pró-candidatura. Então, eles também veem nessas pessoas que ainda vão fazer o curso intermissivo alguma coisa do... Não é isso. Eu quero entender. É o resultado. Quando você pensa em se candidatar e você começa a melhorar a sua ficha, isso vai refletir neles. Mas é isso que estão olhando. Eu entendi, mas o foco que eu estou vendo é assim, por exemplo, a gente nem, antes do curso intermissivo, eu imagino que a gente nem teria noção ainda desse processo. Todo mundo quer ficar melhor. Essa ansiedade é da natureza humana. Você vê, a Crista já pretende fazer isso. A gatinha. Você vê o jeitão dela. Ela já mostra que quer caminhar. Então, quando ela não quer ser gata mais. Quando a gente chega lá no curso intermissivo, então eu vou mudar esse enfoque da pergunta. A gente tem um CPC, mesmo que incipiente ou teórico, tem alguma coisa já disso? Um Código Pessoal de Cosmoética? A gente que acabou de chegar no curso intermissivo. Todo mundo tem, almeja, sonha e tem uma aspiração maior. É uma mega aspiração. Se perguntar aqui, ó, todo mundo tem alguma coisa. Entende? Agora, por exemplo, lá o Amin, que já é serenão, ele quer ser, no mínimo, consciência livre. Assim é todo mundo aqui. O processo todo é desse jeito. Está entendendo? Não tem jeito. Aspiração todo mundo tem. Aquele que não tem é porque está numa condição patológica, regressiva, de algum processo muito sério, de falta de autoestima, de amor próprio, que é mais do que autovitimização. É a pessoa que já acabou consigo mesmo. É aquele que quer suicidar, quer fugir do cosmos. Suicídio é isso. E existe um ponto mais recorrente da pessoa que é pré-intermissivista, né? E tem uma aspiração de querer melhorar, mas ainda não consegue se manter num curso intermissivo ou não consegue ainda tem. Uma das coisas mais sérias que pega muita gente que tem essa aspiração é a dispersão por causa do ansiosismo. O ansiosismo leva à dispersão, então a pessoa não fica firme. Isso é igual aquela pessoa que virou para mim assim, consegui. Aí eu perguntei, o que é que você conseguiu? Passei uma manhã toda só pensando na mesma coisa. Isso para ela foi o máximo. Aí eu viro para ela e falo assim, eu às vezes passo um mês pensando na mesma coisa. E não fico perturbado. E nem também acho que é uma grande coisa. Mas para a gente que é mais Agora, ansioso... é lógico, eu não fui é uma vitória, né? Não. Eu dei a minha injeção de ânimo depois, em cima, né, do assunto. Mas agora, isso é... Agora... não, você veja. Estou felicíssimo. Mas o que foi? Passei a manhã toda pensando só sobre o mesmo assunto. Quer dizer, você já pensou o nível de devaneio dessa pessoa? É lógico que eu estou falando de mulher, né? Podia ser. Vou pular essa Só parte. Podia ser, né? Professor. Não, é porque acontece mais com mulher. Eu queria até, já que o senhor tocou nesse assunto da ansiedade e de dispersão, o que provoca o quê? O que provoca o quê? O que vem antes, a ansiedade ou a dispersão? De quê? Não, eu retorno a pergunta, né? Faço uma contra-pergunta porque eu não entendi. O que do quê? Eu vou repetir. Já que o senhor falou... o KID. Ela está querendo falar, é o KID. Eu vou repetir. Já que o senhor falou... E o KID aí não é o KID Bellum, KID... Não, é KID. Posso repetir, KID é professor? Q-U-I-D, latim. KID é o quê? Esse aqui é. Não é o K-I-D. Não, esse é o super-herói, é KID. O negócio é o KID. Qual é o KID seu? Fala aí para mim. O que é o seu KID? Eu vou repetir, então. Já que o senhor falou dispersão Qual que é o quê do e ansiedade... Quê? Mas e o porquê do quê? É isso? Está me deixando ansiosa, professor. Não, você quer saber o seguinte, qual é a aspiração que a pessoa tem maior, né? Isso é o que... O que está por trás? E o que é que está por trás disso? Por que está lá? Comparando a ansiedade com a dispersão. Assim, pois o que mas vem isso antes? varia de acordo com a própria pessoa. Agora, a dispersão, aí, não permite a pessoa raciocinar. Está entendendo? Isso aqui é o ruim. Então, há um desequilíbrio íncito na máquina. Ela não está produzindo bem. A cabeça está falhando.
Então aí não tem jeito. E isso pode Na gerar... dispersão não tem saída. Isso pode gerar ansiedade, no caso. Não, isso é ansiedade. Aí é ansiedade, eu entendi. Isso, já está íncita, ela está interna. Mas a dispersão ela é mais abrangente, né? Hein? A dispersão ela é mais abrangente, no caso. A dispersão, na hora que você vai falar, ela pegou tudo. Tá certo? Como é que é? Mas isso, se pegou tudo, há um desequilíbrio geral. Esse é o desequilíbrio total, é o completo. É anarquia. Dentro do micro-universo consciencial, há uma anomia. A anarquia tomou conta, a desordem absoluta. É a guerra civil dos seus pensamentos. Estão lutando entre eles. Então, a maioria é o sentimento que está mandando. Então, o sentimento estabeleceu uma ditadura, que no caso é o sentimento, é a emoção estabeleceu uma ditadura e acabou. Fechou, entrou em estado de sítio, manda em todo mundo, liquida com toda a ideia que aparece, toda ideia nova eles eliminam, porque tem uma anelfobia. Isso é um monte que está com esse micro-universo consciencial conflagrado, chama isso. É a conflagração. Você está entendendo? Eu estou dando a metáfora inteira para vocês entenderem. Até muita gente escreveu sobre isso. Entendi. Eu estou pensando aqui... Estou dando a metáfora do início até o fim, né? Desde a juventude até a ansiedade, ou a ancianidade. Eu estou pensando aqui, por exemplo, na questão... por exemplo, eu já consigo imaginar pessoas... a pessoa ansiosa, ela é sempre dispersa. Mas pode existir pessoa mais dispersa e não ser ansiosa? Para que você quer saber disso? Eu estou estudando isso, professor. Eu quero dissecar. Não existe essa hipótese. Não, eu estou perguntando. Você está querendo defender? Não, não quero defender. Não dá. A pessoa não quer defender, eu quero dissecar o negócio. A ansiedade liquida com tudo. Se a pessoa não tiver cuidado. Pelo seguinte, ela não sabe, você não sabe, eu não sei, e ela não sabe. Na hora que vai decidir uma coisa, se ela está com ansiedade, acabou. Você não sabe quem vai sair dali. Alguém sabe? Pode pedir o pronto-socorro, Law and Order, Cross Jordan. Eu estou perguntando isso, professor. Isso que não resolve nada. Então, o negócio é antes. Eu me lembro numa tertúlia. Agora, lembre-se, meu caso, vou agora te dar o que é o contrário disso. Eu, um jovem ainda, 28 anos, certo? Um meninão. Eu tinha acabado de acertar o meu cérebro, fazia 2 anos, que é com 26. 28 anos. Mas já era odontólogo. Estava terminando o curso de medicina. Mas não sou besta, tem as coisas todas na minha mão. Tudo certinho, que eu nunca sei o futuro, o que acontece. Antes disso, eu já tinha passado uma vez que eu fui tomar um antitóxico e ele me intoxicou. Me deu uma crise terrível de alergia, que é o negócio mais bravo que tem. Então, o que eu tinha? Eu já tinha os remédios tudo à mão com a situação. A hora que eu senti que eu estava infartado, eu coloco o remédio debaixo da língua e fico quieto. E só falo, chama o povo aí, porque eu estou com... me deu infarto. Quando eles chegam, eu já tinha tratado de mim. Sem ansiedade, sem nada, com calma, não gritei com ninguém, não chorei, não esperneei, nada. Você está entendendo? Tudo ali. A maior naturalidade. Meu pai, presta atenção, isso agora, bem antes disso, eu era ainda menor. Meu pai, então, corta a carótida. Na parede fica aquele sinal assim, aquela rosácea de sangue, tudo bonito, os guichos do sangue. Negócio bonito. A minha mãe deixou para eu ver como é que era. O trabalho artístico de uma carótida, que era o meu pai, morreu. Agora, então, eu vou enterrar meu pai. Chego lá com a maior naturalidade, sem choro, sem grito, sem cara amarrada, sem nada, com a maior naturalidade. Faço um discurso na hora do enterro. A cidade inteira lá. E eu era o menor que estava lá. O resto tudo era adulto. Você está entendendo? Agora veja, não vejo nada demais nisso. É o meu jeitão de ser. Isso foi bem antes. Você está entendendo? Bem antes da história.
É tanto que eu era menor, eu ainda não tinha 21 anos, tinha que colocar, eu com 21, eles ampliaram meus negócios de idade, para eu poder gerir as coisas do meu pai. Entende? Por causa dos meus irmãos, etc., aquela situação toda. Isso, na ocasião, os caras fizeram isso lá para mim, que eu era menor. Agora, a cidade toda foi lá, porque ninguém sabia como é que era o meu pai. E ele ajudava todo mundo. Eu não saía de casa. Quem levava as coisas para ajudar e fazer assistência era ele. Eu que levava o dinheiro, as coisas. Então, a hora que veio, eu disse, mas por que esse homem era tão querido e ninguém sabia? Entendeu como é que é? Agora, eu fiz um discurso, meti o pau, ó, se vocês estão pensando que ele fez suicídio, isso está tudo errado, ninguém deve suicidar, a vida continua. Agora, o meu pai estava doente, tinha isso, expliquei tudo ali, com a maior naturalidade. Tudo. E outra coisa, foi muito discurso que teve, todo mundo quietinho, nada de besteira. Colocamos o cadáver no buraco e jogamos flor. De modo que isso é o contrário da ansiedade. Você está entendendo como é que é? A vida é assim. Nós temos que ser assim. Agora, eu não acho que eu seja um coração de granito, de pedra ou de aço. Não. Não é bem assim. Vocês veem que acabei de falar aqui da Cristo, uma gatinha. Está entendendo? A gente tem. Você tem sentimento, você olha a situação, você tem pena de certas coisas. Mas o que você vai fazer? Nós temos que ter os dois pés em cima da rocha e o mental som no código. Agora eu te digo, uma pessoa ansiosa vai ter isso? Ela nem raciocinou nisso. Ela ainda não tem ainda a capacidade de pensar na coisa dessa. Como é que fica? Agora, outra coisa. Não fica pensando que eu sou o maior. Eu sou, não. Você ainda não viu o transmentor. Como é que ele é? Entendeu? Mas eu posso insistir um pouco mais na minha defesa aqui? Né? Porque eu estou tentando juntar algumas coisas para poder entender, professor. Então é o seguinte, eu me lembro numa tertúlia que eu fiz uma pergunta, que era assim, a pessoa quando ela foca numa coisa inadequada, errada, sim, também é uma espécie de dispersão da condição positiva. Eu tenho um princípio para isso. Como é que é o meu princípio? Que não presta, não presta. Não presta, não adianta fazer maquiagem. Não entendi. Isso é produção burra. Mas isso também é considerado uma dispersão, não é isso? Dentro da síndrome da dispersão consciencial ou não? Isso é autotapiação, que o nome correto é autoassédio. Autoassédio. É o início do heteroassédio. Isso é autoassédio. Agora, aí não é só autocrítica que está faltando, não. Falta mesmo é auto-organização, autodisciplina, autoponderação, autoconjecturas. No caso, o que falta mesmo é pensar pelo bem, né? Pensionizar no bem. Falta racionalidade. Tá certo? Agora, você é o seguinte, quando você presta, chegou no limite, passa para outro viés, tira aquele. Não vai querer, depois do vez você não vai encontrar mais nada, você já encontrou o máximo, não tem mais nada, não perca tempo com isso. Por isso que eu estou falando, não fica defendendo o indefensável. É o óbvio. Entende? Aqui na página 58, fatologia, na sexta linha, quinta linha, desculpe, no final, os desejos a partir do psicossoma. Substituído pelas aspirações libertárias, universalistas do mental som. Você pode falar um pouco 100, mais? Você coloca o PEN no lugar do 100. Você pode falar um pouco mais como a gente pode otimizar isso? A primeira coisa é acabar com os problemas dos pitis. Os pitis, o outro nome que a gíria chama é 5 minutes, quer dizer, os 5 minutos. Aquilo que a pessoa fica com, as mulheres, por exemplo, que são PhD, deusa ou PH diva, então ela, artista, qualquer coisa dá um piti. Então ela dá, isso aí é a primeira coisa que a pessoa tem que tirar. O homem, o piti que ele dá é uma coisa violenta, brava, reclama, grita, bate as coisas. Né? Então, esse é a primeira coisa que tem. É perder as estribeiras, subir pelas paredes, dar o piti. Nas mulheres, isso é chamado às vezes de histeria, entende? E outras coisas mais nesse sentido.
Agora, o homem, quase sempre, eles gostam de chamar surto, porque fica chato chamar, porque ele não tem útero, nem ovário, né? Então não dá para estar falando que é estéril. Mas é pior do que... Tem certos homens que são piores na histeria do que a mulher. Só que tem que não é outro. Então a gente tem que ver, é isso. Primeira coisa que a pessoa vai... Ela tem que perguntar para ela, nesses últimos 12 meses, eu tive algum surto? De algum modo, eu posso classificar como ter saído do meu equilíbrio? Por exemplo, às vezes um bicho que bateu na sua cara, você ficou danado da vida. É aquele negócio do leão. O leão que se matou sem querer. Entrou, né, a mosca no focinho dele, e aquilo começou a funcionar, ele começou a bater nele mesmo, matou ele mesmo. Entendeu? Suicidou sem querer. Então, é o leão, você vê, o leão que é considerado o rei dos animais. Agora, você pode dar alguns exemplos das aspirações libertárias universalistas? O que você considera assim como assistência? Principal? Primeira coisa é assistência, interassistencialidade. Agora, o problema todo é o ensino do discernimento para si mesmo. A pessoa dá aula de discernimento para si. Mas a aula de discernimento teática, quer dizer, principalmente a parte prática. Você já fez, você pode perguntar lá, você já fez algum workshop para você mesmo, ensinando o discernimento? Um workshop do discernimento para si próprio. Esse é um dos cursos mais importantes que uma pessoa pode dar. Agora veja, aquela reflexão de 5 horas é para isso. O que é que na sua reflexão você vai refletir? A gente nunca vai falar o que é, porque cada pessoa tem uma coisa. Tem pessoa que está querendo aquele vestido cor-de-rosa que ela viu na vitrine. Pronto. Isso é muito diferente do outro que está querendo alcançar aquele emprego no banco. E por aí vai. Então, as aspirações variam muito. Você está entendendo, Valesca, o que eu estou dizendo sobre aspiração? Aspiração. Agora, aspiração não é aspiração do aspirador de pó. Tá certo? É um processo ideal, é o sonho ideal de consumo, alguma coisa nesse sentido. Isso é que é a verdadeira aspiração. Todo mundo tem aspiração. Mesmo aquele que fala que não tem. Porque ele está doente, né? Aquele que não fala mesmo, que é sincero, quer dizer, é uma sinceridade patológica. Agora, Valdo, a gente, bem nesse ponto aí que você tocou, a questão da interassistencialidade como aspiração, né? A gente até observa, dentro da própria CCCI, e em outros lugares também, que tem pessoas que começam a fazer assistência ou fazem assistência por uma questão de lógica, viu que isso é importante e faz. De autodefesa. Todo mundo começa pela autodefesa. A pessoa está fazendo. Agora, tem aquele que já é instintivo mesmo, quer dizer, já assimilou aquilo. Mas o problema é que esses são veteranos. Por exemplo, a melhor coisa que tem em matéria de energia, assistencialidade, e vamos dizer, amparo extrafísico, é a hora que você vê que você teve um ataque extrafísico violento, um mega assediador, e passa alguns momentos depois, aliviou tudo, você não tem mais nada dentro de você. Isso mostra o seu poder, você está entendendo, de desassédio. Esse poder de desassédio, talvez, para as pessoas que estão em evolução no nosso nível, talvez seja o maior poder que existe. Não existe outro. Que é isso que eu sempre chamei do desperto. O desperto é justamente o ser desperto. Ele consegue alcançar esse nível. Então, isso para nós, no nível que nós estamos, é a mola mestra. É, vamos dizer, o abre alas, é o the best, é o máximo. Não tem outra saída. É muito sério isso aí. E outra coisa, isso é o máximo. Agora, com o passar do tempo, isso ocorre com você 1 mês, 1 ano, 2 anos, 1 década, 2 décadas. Acabou. Aquilo fica arroz com feijão com você. Você já pensa, o que tem depois disso? Aí é que vem a aspiração maior. Aí vem uma candidatura de nível mais elevado.
Foi assim que eu comecei a ficar de olho no tormentor. É a ele que eu falo há 50 anos. Ó, o meu maior amigo é o tormentor. Entende por quê? É o meu exemplo óbvio, na cara, prático, objetivo. Entendeu? É o espelho que não me deforma. Ele me coloca na minha insignificância. Você está entendendo como é que é? Então isso aí é o máximo. Porque a maioria dos espelhos que você vai olhar, você dá um jeito de deformar você para você ficar melhor. Isso aí é a autoimagem distorcida. Mas então, nesse ponto aí que você comentou, né? A pessoa que já tem o desejo de ajudar... Vocês estão vendo aqui, ó. Eu lá com ela me coloquei como cobaia. Aqui eu estou pondo de novo como cobaia para você. Uhum. Você saber como é que são as coisas. Sim. Agora, eu sou totalmente gelado para falar essas coisas e para pensar isso. Eu não sofro com nada disso. Presta atenção. Isso é muito importante. Eu não tenho reflexões angustiosas de nada. Peso na consciência. Não tem nada disso. Entendeu? Agora, eu fico estudando meus erros, as minhas coisas, isso me ajuda demais. Sem sofrer. Mas lógico. O problema às vezes que a pessoa entra nisso. Cada um você fala o que pode. Né? Agora, Valdo, essa questão, então, voltando a essa questão da pessoa que ajuda, já faz assistência sem... Quer dizer, instintivamente, já sente o desejo, né? Porque você até comenta aqui, o desejo do psicossoma para a aspiração do mental soma. Como que a gente pode ampliar isso, chegar nessa condição? Quer dizer, quem não tem essa... todo mundo tem algum nível, mas como pode otimizar isso? A primeira coisa é relacionar os escolhos. Os escolhos. Quais são os obstáculos que você vê na frente? Esse é que tem. Não é ver o lado melhor seu, não. De cara, eu acho que o lado melhor é ver os trafalhos, ou as deficiências, ou as omissões. Ver aquilo que precisa. Porque cada pessoa é de um jeito. E é só ela que sabe, a gente nunca sabe. Uma outra coisa, o mais importante não é aquilo que é visível, não. É aquilo que só a pessoa sabe. Então, uma das coisas mais sérias que tem para fazer essa autoavaliação é a pessoa ver o que ela pensioniza. A hora que ela está sozinha em casa, está preparando para dormir, o que é que ela pensou? Quais foram os últimos pensamentos dela, talvez, para fazer amanhã cedo? Isso aí é que é a coisa mais séria. Porque é aí é que tem, vamos dizer, a raiz de todos os males. É aquilo da pessoa consigo mesma. É aí que tem as autoculpas, é aí que tem as invejas, aí é que tem os orgulhos não satisfeitos. Então isso tudo tem que ser relacionado. Agora, por exemplo, chega num certo ponto, que é esse meu caso, por exemplo. Nada disso me perturba. Não tem nada. E outra coisa, eu não tirei o corpo fora. Eu não estou minimizando os perigos, ou os problemas, ou as questões. Não. Mas isso não é perturbador. Entendeu o que quer dizer? Porque se você é o seguinte, se você for querer ficar sem perturbação nenhuma, você está perdido. A primeira coisa, está com o espírito para cima. A vida, ela não é imperturbável. É a consciência que pode ser imperturbável. Porque a vida é uma perturbação constante. Gente, se não tem perturbação, é porque você está perdendo sua vida. Eu chamo a perturbação de crise de crescimento. Sem crise de crescimento, como é que você está vivendo sua vida? Você está repetindo o passado? Bobagem é essa. Não é por aí. Ninguém veio para ser a mesma pessoa da vida anterior. Vamos pensar só nisso. Ninguém veio. Como é que fica? Alguma coisa você tem que acrescentar. Eu, por exemplo, já fiz alguma coisa diferente. Aqui, ó, tem 7 volumes de um livro só. Eu não lembro de ter feito isso em outras vidas assim, com esse desiderato, essa concepção. Isso é uma coisa nova. Para mim já é alguma coisa, já valeu. Entendeu? Posso ir embora, tchau. Está entendendo como é que é? Mas não é. Agora, outra coisa.
pense também naqueles nossos conceitos da conscienciologia dentro da sua área. Morex, Max Morex, Proex, Max Proex. Lembra? Esses Max. Olha os Max que eu já dei para vocês. Eu mesmo fiz lá uma listagem disso aí. Isso aí só já mostra a realidade da pessoa. Então, ninguém virou serenão. Se não virou serenão, tem muita coisa ainda para ser feita. Se uma pessoa não tem aspiração, o que ela é? Um vegetal. Ela não vale nada. Se aqui tem gente que não tem aspiração para nada, isso aí é aquele negócio. Faz um buraco, entra dentro, põe uma pedra e não dá endereço para ninguém. Entende? Não há aspiração. É aquele negócio também que fala, né? A insatisfação move o mundo, né? Se a pessoa já está satisfeita demais também... Tem alguma coisa errada. Agora, outra coisa. A ilusão do momento evolutivo, né? Ela quer, aquela ilusão daquele momento, ela quer que seja eterna. Isso também é impossível. Não há momento nenhum que seja eterno. Sempre tem um outro depois dele. E esse outro sempre é mais importante, porque ele é que é o atual, é o presente e futuro. O presente já, futuro. Então, por exemplo, ó, eu faço isso. Não adianta vocês reclamar do barulho que eu fiz. Já passou, pronto, seu passado. Não vai voltar. Se eu não quiser. Então, veja, olha o negócio da vontade. Se eu não quiser. Isso que você comentou da imperturbabilidade da própria pessoa, né, da consciência, já é, vamos dizer assim, o início do processo do serenismo, né? Que é justamente sereno. Por isso que eu falo, estudar o serenismo, mas estudar com profundidade, fazendo imersão, vendo as fundamentações do que é a serenologia, vale a pena para todo mundo. Eu sempre incentivei, todo mundo que deu ideia de fazer qualquer coisa, tem tudo isso aqui, o que você quer, o que eu puder eu te ajudo. Tem a ver com a ataraxia, né? Que vem já é a ataraxia. Justamente. É a ataraxia pura, você está entendendo? Agora veja, quem já tinha pensado na ataraxia, que já tinha chegado lá, isso tudo deve ser ideia de serenão antigo. Que não são esses amigos do Arlindário. Foram inspirados. Não, tudo é antes. Eles foram inspirados por ele. O negócio é anterior. Mesmo esses modernos, aqui ó, vivo falando aqui na Hannah Arendt, que foi uma das maiores mulheres do século XX. Ela era muito complicadinha, coitada. Tinha até pena, né? Certas coisas dela, complicadérrima, quem for ler. Mas vale a pena, é uma senhora personalidade. Ela desafiou o mundo, inclusive o mundo pessoal dela, os judeus, todo mundo. Isso não é fácil. E outra coisa, lá pelas tantas ela viu, né, que a filosofia era burra, ela chegou a essa conclusão, mas não falou. Só falou assim, não, eu não sou da filosofia, eu sou uma cientista política. Você vê que ela amadureceu, a mulher não era fácil. Por isso que eu falo, essa foi homem, mulher. Você está entendendo? Essa foi terrível. Quer dizer, a conotação ou o percentual de testosterona nessa mulher, nesse ginossoma, era muito forte. Agora, ela era boboca, mesmo assim ela caía de quatro. Aquele negócio do Heidegger, ninguém pode defendê-la. Não dá. Vocês viram, nem o livro do nosso amigo aí, o Moran, nem ele defendeu. Ele só falou assim, não meteu o pau nem nada, mas indicou, né? Falando, eu sei o que ele passou. Então você veja, ela foi uma filósofa, cientista política do século XX, tá certo? Talvez, se não foi a maior, está entre as mulheres, está entre as 10 maiores. Eu desafio aqui vocês, as mulheres, para estudar isso e ver. Possivelmente vocês vão chegar a essa conclusão. A mulher era terrível. Entende? Valdo. Mas era muito fraquinha ainda. Oi. Em Parafatologia, na página 58, a penúltima linha, as habilidades paracerebrais, eu queria que você aprofundasse um pouco isso para... As habilidades paracerebrais, eu gosto de falar nessas coisas, devido aos serenões. Uhum. Porque nós aqui já estamos começando a ver, como consciências lúcidas, alguma coisa disso aí. Então, a paracerebral, quando a gente fala, desse modo de falar, diz respeito tudo aos parafenômenos, aos parafatos.
Então, o processo de paraperceptibilidade, é um processo de sensibilidade maior para a psíquica. Então, aí entra o processo de energia, entra isso tudo. Agora, essas habilidades, então, por exemplo, a hora que você vai fazer uma reflexão e você procura usar o estado vibracional e você fica meio desconcedido, essa reflexão já não é uma reflexão, é uma para-reflexão. A sua cerebralidade já passou para o paracérebro. Então, por isso que eu falo aqui, ó, habilidades paracerebrais. Só esse de você entrar em estado vibracional e ficar sempre descoincidido, já melhora muito. Por que melhora? Você já começa a ter contato com a sua paraprocedência. Você volta lá. Por quê? A paraprocedência, a rigor, não é do passado. Você já pensaram nisso? Não. Um dia, quer dizer, há uns 10 anos, eu falei isso lá no Instituto no Rio. Assim, ó, a paraprocedência não é de ontem. Vê se vocês me entendem. Ela é permanente. Vocês estão entendendo? Então, veja, ela não é de ontem, ela não é do passado. Ela é do seu presente, ela é do seu futuro. É cada vez que você se contata lúcido Isso. com o extrafísico, Mas você agora está na veja. sua paraprocedência. Então, a primeira coisa, você já começou a ter um recontato mais íntimo agora com a sua Sim. permanência Tá lá. certo. A permanência que é a procedência sua. Tá Mas certo. isso não é tudo. Na hora que você faz isso com o passar do tempo, você vai acabar acessando alguma central extrafísica. Com certeza. A primeira que a pessoa vai acessar vai ser de energia. Sim. Mas vai chegar um ponto que aquilo da reflexão, ela vai pegar da verdade. Os negócios vêm iluminando aquilo. Vai dar um abertismo consciencial, vamos dizer assim, quase que de mutação na cabeça da pessoa. Aí a Nel Verpon vai aparecer só com N maiúsculo, E maiúsculo, tudo maiúsculo. Eu tenho outra pergunta aqui, mas eu queria aprofundar nessa das centrais extrafísicas. Então, existe uma ordem crescente de acesso, possíveis acessos... Não. As centrais, elas existem. Tá. Mas uma central, na verdade, precisa ver o nível que você entra na faixa dela. É Sim. igual se você sintonizar uma alta frequência. A baixa frequência, você não vai chegar lá. Agora, você começou a entrar numa alta frequência, aquilo vem a onda sua. Seu micro-onda vai bater lá, aquilo te dá uma resposta. É o eco. Aquilo vai e torna a voltar à ressonância. Sim. Ao retorno, à resposta. Entende como é que é? Entendi. Deu para entender. Agora, isso, o que eu estou falando aqui agora, estou traduzindo a coisa na prática. Como é que é? Nós falamos muita coisa aqui teoricamente. Hoje eu estou tentando traduzir a coisa como é que é de forma mais objetiva, né? Dando um exemplo. A homologação do intermissivista, como acontece isso? É a hora que ele chancelou as coisas todas que ele aprendeu. O que ele admitiu até agora para enfrentar a situação. Então, é o novo patamar que ele acatou. Ele abraçou. Entendeu? Ele acolheu. Enfim, ele entrou de cabeça, não é assim que o povo fala? Entrou de cabeça nas consequências e nos efeitos do curso intermissivo. Entendi. Isso é igualzinho àquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que era médium, que começa a estudar projeção consciente, por exemplo, bioprojeciologia, ele vai entrar de cabeça aonde? Na conscienciologia. Por causa das consequências da projeção. É a mesma coisa o curso intermissivo. Ele entra de cabeça naquilo, aí ele vai pensar na ProEx. Primeira coisa que ele vai pensar é a programação existencial. Porque ele não quer repetir o que já foi do passado. E lá pelas tantas ele vai saber que as procedências variam de acordo com o saldo da ficha. Então você mostrou. Tá bom. É igualzinho aquele negócio as digitais. Você chega já na porta, não, já não deu mais, já estão mandando aqui que eu tenho que subir.
Aí você não sabe nem para onde que vai. Não, para onde que é? Aí você fala, não, você vai para ali que tem um elevador lá, com não sei o que e tal. Então você vai para outra superior. Ô, Valdo, eu posso fazer uma pergunta que não é aqui da tertúlia, mas tem a ver com os nossos assuntos. Não cobra nada, não? Você vai cobrar por causa do Rio de Janeiro, qualquer coisa. Você me dá mais um minutinho da sua preciosa atenção. É o seguinte, ontem, lá na dinâmica da Apex, nós fizemos uma prática bioenergética e tal, discutimos vários assuntos e depois foi feito um relaxamento e durante esse relaxamento foi induzido uma experiência de mental soma. E quando eu estava me submetendo ao experimento, me veio a ideia que o mental soma fosse o duplo da glândula pineal. Isso procede? Não. Não? Não, é muito pequenininha. Uma das coisas do cérebro. O mental soma é mais do que o cérebro. Não. Você não entendeu. Uma particularidade. Nós temos você não entendeu. Seria... Você queria chamar o coração do mental soma também? Não é isso. Só o duplo. Como se fosse... pulmão do mental soma. Não. Em termos extrafísicos, o mental soma seria não tem o psicossoma? É isso que é. Teria eu vou te contar, a glândula pineal. Como é que é o negócio? A hora que você pensa em paracérebro, essa coisa toda maior, há um agigantamento com expansão. Aquilo dá um edema. Você está entendendo? Não só engorda, como fica edemaciado. Quando há o edema, enfim, há uma obesidade no processo. Aquilo se expande. Então, isso é que eu chamo de cosmovisão. Agora, veja, todas essas particularidades do cérebro, eu acho que, com o passar do tempo, isso desaparece na consciência livre. As coisas são maiores do que isso. Isso não é pequeno. Então, a glândula pineal é uma coisinha, um cisquinho nessa história. Entende? Não é bem assim. Tá bom. Eu queria colocar assim, uma ideia para entender melhor uma das etapas, em termos práticos, da candidatura evolutiva. É assim, a gente está, vamos dizer que a gente esteja mudando, ou uma pessoa específica esteja mudando de patamar. Está em processo, está em transição, né? Saindo de um patamar e no meio do termo lá e buscando o outro, né? Almejando o outro. Aí isso envolve as consciências do passado, que às vezes a pessoa vai, está lá naquela condição, mas tem os repuxos, né? E muitas vezes, né, nesse meio termo é uma condição ambígua, dúbia, né? Que ainda não tem um equilíbrio consolidado, ainda está buscando, almejando, e ao mesmo tempo o passado lá puxando, e a gente às vezes tem que voltar para reparar uma coisa ou outra para poder ir seguindo. Então eu queria saber como que, nesse momento, que é um momento mais difícil, que às vezes a pessoa está convalescendo ainda do passado, essa coisa toda, quais são as coisas que a gente tem que tomar cuidado para não escorregar e regredir, porque é um momento ainda de transição que não tem um equilíbrio consolidado. Assim, porque às vezes a pessoa tem uma sensação de perda de identidade, ela está saindo de um grupo e ainda buscando o outro, mas ainda não largou totalmente. Não, como é que é isso? A primeira coisa é o seguinte, tem que parar de fazer aventuras artísticas no seu micro-universo consciencial. Pensa tudo friamente, com lógica. Aí não tem nada desse negócio. Você não vai ficar sendo puxado igual burro. Um puxa no rabo, o outro puxa na cabeça, não. Entendendo? O problema é você estabelecer a coisa com calma. Não tem isso. Você está entendendo? Nesse nível, não dá mais isso. Isso aí se dá porque a pessoa está com ansiedade emocional de alguma coisa. Isso é bobagem, é perda de tempo, perda de energia. Não é por aí. Na teoria, a gente sabe que é perda de tempo, perda de energia, mas, por exemplo... Não, mas aí não é teoria. Não, é porque a gente vai. Na prática, a gente sente É a vivência sua, não. É você que está querendo viver a teoria. A imaginação sua está dando valor para isso. Minimiza isso. Minimiza a imaginação. Minimiza a fantasia.
minimize a arte do processo, minimize o subcérebro abdominal. Agora, ó, falando assim de uma maneira definitiva, minimize o seu porão consciencial. Isso aí é a volta ao porão. Para com isso. Professor, o senhor mencionou agora há pouco o transmentor como sendo o referencial. Eu gostaria que o senhor diferenciasse o transmentor e o enumerador no sentido de quais são os itens que chamam a atenção de um e de outro. O transmentor é um espelho para mim e um espelho para o enumerador. Acapite? Mais ou menos. Aprofunda um pouquinho mais. Hein? Aprofunda um pouquinho mais esse aspecto. Não, espelho raciocina. Sim, mas em que... Quais são os mega... modelo para mim, é o modelo para o enumerador. Nós somos mais ou menos iguais. Sim. Em termos de agora, mega... ele não, ele é diferente. Ele tem um terceiro chifre, que a gente não tem, nós só temos 2. O senhor pode aprofundar? Assim que a gente chama dos caras, né? O senhor pode aprofundar um pouquinho mais esse terceiro chifre? Esse é o terceiro chifre. Ele tem mais condições evolutivas mais amplas. Ele entende a inteligência evolutiva mais do que eu e mais do que o enumerador. Agora, ele demonstra isso na hora que a gente tem decisões, a situação dele, a situação que ele apresenta é sempre mais inteligente, maior, mais ampla, mais lógica, mais racional. Enfim, ele falou, você coloca o rabo entre as pernas, abaixa as orelhas e vai pensar se você está de acordo ou não. Quase sempre você é obrigada a julgar a toalha. Entendeu como é que é? Agora, olha, mas a gente desconta, né? Tem as represálias. A hora que chega a monja, a vida é assim, por isso que é aquilo lá, gente, a hora que eu falo é o máximo. Aquilo lá. Índice das faixas evolutivas, escala evolutiva, o processo etário, problema da experiência. Tá bom? Você vai trazer uma criança aí de 8 anos, ela vai discutir comigo. Não dá, né? Não dá. Não dá pé. Professor, o negócio é sério. Essa questão da teoria da homopensenidade A2, da dupla evolutiva, você pode explicar um pouco melhor? Aliás, explicar. A teoria da homopensenidade A2 da dupla evolutiva. Homopensenidade quer dizer pensar os dois mais ou menos com o mesmo objetivo. O melhor da dupla evolutiva é sempre isso. Agora, é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Instintivamente, já de início, intrinsecamente, a duplologia já foi feita para isso não acontecer com facilidade. Por quê? Quando um entra, quase sempre tem aquela cabeça evolutiva do casal, com energia, com parapsiquismo, com experiência, com idade, com isso, com aquilo. Então, isso já mostra que os dois não têm o mesmo objetivo, porque um precisa mais do que o outro. Entendendo? Então, os objetivos são diferentes. Então, essa homopensenidade aqui, quando ela começa a ocorrer, é porque as pessoas são mais ou menos da mesma experiência, mais ou menos da mesma idade, uma situação mais ou menos iguais. Então, entende? Essa é uma dupla evolutiva, então, que tem muita afinidade dentro da história. Até que ponto essa questão da construção dessa homopensenidade, ela faz parte realmente de uma constituição de uma dupla em si? Porque é aquela coisa que a gente chama de dupla qualquer casal que começa, mas na realidade a consolidação dessa dupla, ela não passa por alinhar um pouco esses objetivos e já aquele debate prévio. Não, o problema é o seguinte, a homopensenidade, ela diminui as querelas, as perturbações do casal. Isso aqui é importante, entende? Agora veja, ela não diminui tudo, porque ainda tem, sempre vai aparecer. Agora, quando tem uma cabeça do casal, mesmo que o gap seja muito grande,
esse casal pode ter muito mais harmonia do que o outro. Você está entendendo? Aparentemente, isso é um paradoxo terrível, mas ele existe. Então, por exemplo, uma pessoa de mais experiência vai segurar o processo da dupla o tempo todo. O lado dela segura tudo, segura para a outra parte. Agora, por exemplo, quando os dois são iguais, ainda sempre tem as descobertas que existem. Às vezes, uma descoberta daquele nível vai sensibilizar muito mais um do que o outro. Aquilo um já puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Aí a homopensalidade nem sempre funciona. Então, esse processo de homopensalidade que eu estou chamando a atenção é muito importante. Mas ele também não é tudo. Ele não é o nec plus ultra. Não é a última palavra. Entendeu o que eu quero dizer? A última palavra é da pessoa mais experiente e pode ajudar o menos experiente. Como a gente fala, dentro da terapêutica e da terapia, o menos doente ajuda o mais doente. É assim que é a interassistencialidade. A dupla evolutiva ideal é a interassistencialidade evolutiva. O senhor pode falar de novo o paradoxo que eu não entendi? O paradoxo, o senhor pode repetir? O paradoxo é o seguinte, presta atenção. Uma pessoa que tem a mesma ideia e é homogênea, é quase que homônima, é equivalente, é equitativa da outra, tinha que ser uma coisa bem ponderada, porque é tudo igual. Há muita similitude, a similaridade, tudo isso está tudo entrosado. No entanto, o nível evolutivo aí, ou as necessidades são idênticas. A hora que aparece a capacidade de melhorar, um pode ver um aspecto, o outro pode ver outro, aquilo está tudo para trás. Então, veja, isso é que devia de ser o correto, o ideal, mas não é nem sempre. Se tem uma pessoa, mesmo que seja um reciclante, que seja maior do que uma inversora ou inversor, lá na dupla, mas que tem mais experiência, ele segura o equilíbrio o tempo todo. O casal nunca vai ficar desequilibrado. Você está entendendo? Ele está por cima do processo. Então não tem jeito. Existe uma desigualdade o tempo todo, mas com equilíbrio. Outra coisa, é como se fosse a crise de crescimento permanente, mas sustentável. Uma crise de crescimento sustentável é o que interessa, até na ecologia. É como se na hierarquia tivesse mais equilíbrio, e fora da hierarquia, no igual, a coisa é mais... Mas tudo é ilusão. Isso é um paradoxo. Então, lembre-se daquilo que você mesmo gosta de falar aí, você lembra do que eu falo. O cosmos, a maioria é ambíguo, né? Há uma dessemelhança. A dessemelhança que eu falo é a sincronia com o que eu falo? Ambiguidade. Ambiguidade. É um fato isso aí. Em qualquer patamar evolutivo, a consciência já dispensa o uso do para-microchip. Seria na serenologia? Quer dizer, em qual patamar? A pessoa quer saber. Olha, eu não sei. Eu estou procurando ter os que eu posso. Eu não sei. Sim. Gia, 10 para bionicologia. Eu queria entender o que é parapercepciologista autocognitivo. Onde é que está esse seu aí? Que número? Qual número? Página 1. 61, desculpa. 61, o número 10, da caracterologia. Parapercepciologista. Para bionicologia, isso? O caso é o seguinte: a candidatura do parapercepciologista autocognitivo, a condição parabiônica do emprego do paramicrochip extrafísico, da existência consecutiva. O que você quer saber? O autocognitivo é a pessoa saber que ele existe, que ela sabe aplicar, como é que é a situação, que já entende é consciente o processo, desta... e ela está côncia, totalmente inteirada da realidade, vamos dizer, avançada do processo.
Por isso que é que eu falo Entendi. essas coisas aqui. Mesmo que a pessoa não tenha, é bom já teoricamente começar a deglutir, a engolir o assunto. Quer dizer, quando O que mais duro que tem para psiquismo é a hora que você fala numa coisa um pouquinho mais avançada, a pessoa dá o conta na hora. Então ela já tem tudo quanto é autodefesa para combater o óbvio. E isso é uma pena, né? Perde tempo. Então a gente começa a falar. É por isso que eu falo muito naquele negócio do CMP, ciclo multiexistencial pessoal. Eu também acho muito importante a turma começar a pensar nisso. Falo demais também no auto-revezamento multiexistencial. Eu estou preparando todo mundo aqui para a intermissão. O curso intermissivo é isso também. O curso intermissivo lá era preparado para a gente vir para cá. Agora, o nosso curso aqui é preparado para ir para lá. Então, até um certo ponto, a gente pode ser mais evoluído do que eles. O que vocês acham? Isso é que é pretensão. Mas veja, mas tem sua razão, entende? A hora que eu falo aqui, tem certos temas que nós tratamos aqui, que são superior àquela primeira série da pessoa lá, eu estou falando a verdade. Nós já estamos, então, no nível. Então, primeira coisa, a dimensão é secundária. O que interessa é o seu autodiscernimento. Estão de acordo? A dimensão que você está não interessa. O que interessa é o nível do seu autodiscernimento, onde quer que você esteja. Tá bom. Eu tenho outra dúvida também. O senhor falou numa explicação atrás que a assistência começa pela autodefesa. O senhor podia explicar isso um pouco melhor? O problema é o seguinte, a autodefesa, no caso, ela vem já da subhumanidade. Tudo que tem baseado nisso. É o processo da sobrevivência do mais apto. O Darwin descobriu, veio, né, da evolução através disso, a evoluciologia. Agora, isso tudo, com o tempo, vai sendo aperfeiçoado, fica cada vez mais sutil, mais complexo. Essa sutileza, então, hoje, ela só é vista através do parapsiquismo, não dá mais. Para ver apenas através de reações ou de instinto do animal, não, isso tudo já superou. O processo agora é parapsiquismo. Então, a sutileza parapsíquica. Por isso que é que eu trago tantos verbetes que eu falo de parapercepciologia, sutileza, etc., nuance, detalhismo, exaustividade, entende? Que é para todo mundo começar a pensar nisso. Então, por exemplo, as nossas tertúlias aqui, só a parte teórica já vale. Só a parte teórica já vale muita coisa. Porque faz todo mundo pensar. A gente começa a viver através da pensionização. Não é andando que você vive, não. É pensando antes de andar. Então, veja, a pensionização é o que nós trabalhamos mais aqui. Ó. A tertúlia é isso. Começa por aí. Agora, veja, é a base de tudo, é a matriz da coisa. É o espírito da coisa, a essência, o cerne, o megafoco. É a pensionização. Vocês veem que de vez em quando eu trago alguma coisa que eu falo sobre pensionização. Isso assim, isso aqui, de propósito, por causa disso. E a sanidade é que manda. Isso tudo. Agora, é a pensanidade mesmo que faz a candidatura. A pior coisa que tem com a consciência é que ela não tem nem candidatura. Ela nem sabe que isso existe. Ela está acomodada. Não, status quo. Ela está se sentindo muito bem. Não quer mudar nada. Aquilo já é um paraíso para ela. Quer dizer, a pessoa está na baratosfera e está se sentindo no paraíso. Quer dizer, isso é a pior ilusão que tem, né? Agora, e ainda tem uma pior que essa. É aquela outra pessoa que passa uma temporada, quando ela olha para trás, a vida dela piorou, ela olha para trás e fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Esse é o pior. Entendeu? Aí há uma regressão total da história. Tá entendendo? É igual aquela pessoa já com mais de 50 anos fala, não, vida boa mesmo eu tive na minha infância. Era uma delícia. Quer dizer, isso me dá uma ânsia de vômito. Tá entendendo?
Essa ansiedade eu tenho, a ansiedade da ânsia de vômito. Entende, Valesca? Essa aí eu tenho. A ansiedade da ânsia de vômito. É terrível. Professor. O negócio... Na parabionicologia, por que é o paramicrochip extrafísico na existência consecutiva e não nessa? É porque às vezes a pessoa não tem essa, ela está só raciocinando agora. Ela tem a teoria dessa, mas ela não tem. Mas ele... Ela está começando a Mas a implantação não pode ser nessa? Eu não falei que não. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu. Se você é serenão, também o problema é seu, não é meu. Eu tenho que falar aqui o que é, de um modo geral. O mais comum é isso que eu falei, tá? É lógico, você já ultrapassou essa craveira, está bem lá na frente. É isso? Não, já vai distribuir para nós todos. Sim, Deixa Mas eu o que mais você queria perguntar, Paulo? Você falou outro dia que a monja aparecia para você quando criança. Sim. Eu gostaria de saber quais as situações mais específicas quando ela aparecia. O que você estava fazendo? É o seguinte, eu acho que ela tinha receio que aquele assediador lá, era do meu pai, pudesse criar um problema no meu desenvolvimento, porque eu já tinha passado por poucas e boas, desde o nascimento. Entendeu? Então, ela queria ver aquilo. Na hora que eu comecei a assumir um pouco de maturidade para aquela idade, ela quis me defender. Porque se eu também começasse, como criança, a passar sem dormir, como é que ia crescer? Isso ia prejudicar meu processo de crescimento, a cabeça, o cérebro que estava crescendo. Eu vi logo isso. Então ela procurou me defender na hora justa, ela pôs o dedo na ferida, naquilo que precisava. Até que eu relacionei o negócio com meu pai, aí eles chamaram para fazer a sessão de desobsessão e o assediador foi embora. Ele comunicou e caiu fora. Eles levaram o bicho. Aí eu não tinha mais nada lá, a casa melhorou. Eu sentia aquele alívio lá dentro, eu criança com a história da... Eu era rapazinho, né? Sentindo aquela situação era o máximo. Está entendendo? Porque a casa era muito difícil. O povo achava que às vezes eu sentia aquilo por causa do meu pai, mas não era. Era o assediador do meu pai. E eu percebia tudo. Você vivendo com a pessoa, o quarto dele ficava na frente, o nosso era a parede logo em seguida, atrás. Está entendendo? Ele às vezes ficava ali, naquele quarto, 3 meses sem sair. Na camueca, como eu chamava, quer dizer, no estado de depressão dele, ele bebia, fazia as coisas sem sair do quarto, com uma perna só, tal. Agora, eu estava no quarto logo atrás, eu e meu irmão, entendeu? Agora, veja, eu ia dormir, a situação toda ali, eu vi o assediador, queria tomar providência daquilo, né? Vamos dar um jeito, como é que fica? Quem declarou guerra para ele fui eu. Para defender o meu pai, defender a casa, defender meu irmão, defender tudo que estava lá. Então, praticamente 99% das vezes foi uma situação de urgência. Eu queria saber se havia situações... É o pronto-socorro, é o serviço emergencial específico dentro da ferida. Entendeu como é que é? Quase nada para exatamente otimizar a tua situação quando você já estava bem. Aquilo salvou minha vida, segurou. E outra coisa, ninguém percebia aquilo. E outra coisa, ia apelar para quem? Ali não tinha ninguém no gabarito para fazer aquilo. Quem depois desencadeou para começar a aparecer o gabarito fui eu mesmo. Tudo partiu de mim. Através dos fenômenos, da coisa toda, eu fui começando a falar a realidade, como é que era. Aí arranjaram a sessão de desobsessão, depois fizeram o centro espírita. Meu pai entrou nessa história por causa de mim. Eu falei tudo. E outra coisa, não era eu o assediado, eu era assediado por tabela. Mas eu não era o titular. Não era o alvo principal, quer dizer, é um negócio muito sério isso aí.
E outra coisa, eu estava sabendo disso, meu pai não. Entendeu? Eu penso que foi assim alguns anos. De vez em quando ela aparecia. Outra coisa, às vezes ela aparecia, passava uma temporada, o cara não aparecia. Mas ela, eu acho que não fazia força para não fazer estupro. Deixava. Aí, lá pelas tantas, ele vinha de novo. Agora, eu calculo isso, porque eu não sei exatamente, porque aquilo começou quando nós fomos lá para essa casa nova, em 1935, eu tinha 3 anos. Mas eu lembro, por exemplo, que quando a guerra estourou, é que as coisas começaram a aliviar. A guerra estourou em 1939, eu tinha 7 anos. Entendeu? Então, dos 3 aos 7, não deve ter sido os 4 anos, não. Mas eu penso que é assim, uns 3, 2 anos e tanto. Eu não sei bem exatamente, aí é difícil saber. Porque colocar isso na cronologia, para mim, eu tenho uma certa dificuldade lá por causa da casa. Eu lembro de outras coisas. Lembro das coisas da casa, do quintal, a coisa de criança, né? Mas o negócio maior é mais difícil. Vocês já pensaram, por exemplo, que tem muita coisa que havia na sua casa quando você era pequeno que você não viu. Quando você cresceu, que você viu que existia aquilo. Está vendo? É um som de coisa assim. É a vida. Eu, por exemplo, eu só fui dar valor para os livros que havia lá em casa depois que eu aprendi a ler para valer. Eu queria ver o que tinha ali, mas não adianta nada. A hora que eu aprendi, aí comecei a ver os livros do Fritz Kahn sobre sexualidade, tinha mulher pelada, aquele negócio todo. Tinha 5 anos, 6 anos, eu estou morando isso tudo. Outra coisa, minha mãe guardava em cima do guarda-roupa, que era bem em cima, muito alto. Eu subia numa cadeira, colocava outra até lá. Quando ela ia para a escola, aí eu podia ver. Entendeu? Em casa tinha um mobiliário tipo português, muito bem feitinho, que eu não sei onde é que eles arranjaram aquilo. Era tudo tido filigranado, as cadeiras, o negócio tudo bonitinho, comprido. Eu nunca vi aquelas cadeiras em parte nenhuma. Mas eles falaram que aquilo veio de Portugal. Então, essas cadeiras eram muito firmes, tudo de pezinho, palito, mas muito firme. Então, eu colocava uma em cima da outra e subia, eu ia para o teto, pequenininho, não dá para ver. Aí eu chegava. Eu lembro bem que o processo da sexologia do Fritz Kahn, todo mundo via aquilo. Se ia nascer uma criança, eles queriam saber como é que era, tinha que mostrar para a mãe. O negócio estava muito atrasado, né? Lá não tinha médico, não tinha nada. Então, Fritz Kahn foi um dos livros, os primeiros que eu queria ler. Queria aprender a ler para saber o que ele está falando aí. Como é que é esse negócio? E lá aparece essas edições. Tem uma edição dessa da minha infância. Aí o problema é o seguinte, tem a mulher pelada, mostra as coisas todas, o homem pelado, mostra tudo. Entende? Agora para criança, aquilo era o máximo. Professor Valdo, Rio de Janeiro é escolhida a sede da Olimpíada. O que eu falei? O que eu falei? Já essa hora, já? Olha, 1 hora. Uau. Mas o que eu falei? Com a Madrid, o Rio ia engolir, não tem saída, dá certo, tá vendo? Agora, hoje eu queria saber porque nós temos que chancelar essa candidatura evolutiva para aqui. Ó. Não ficava ruim para a gente, para mim e para vocês. Mas olha, já é definitivo? Vê aí, vê do seu lado, vê se o seu computador está de acordo com aquilo. Hein? Você já viu? Foi mesmo? Agora veja, o Lost, ninguém vai aguentar mais o Lost. Os cariocas, agora ninguém vai aguentar mais carioca. Não me fala de Rio de Janeiro. Aquela parte vou ficar muito enjoado. Eu já sabia, né? O tema é esse, enjoado. Eu já sabia, Faixa. Eu já sabia. Eu não disse? Mas você viu que eu cheguei aqui logo e queria saber, que eu queria chancelar o negócio. Agora, nem falei nada. Quem falou que estava dentro, depois que eu toquei no assunto, ele falou, mas veja, candidatura, ele falou. Sincronicidade. Agora, eu fui de manhãzinha para saber que horário que era, fui olhar lá na televisão. Eles falaram que era 1h30, por isso que é. Aqui, ó. O negócio é tudo de casa pensado, eu não dou ponto sem nó. Vou só mostrar para vocês. Ó, isso eu escrevi de manhã.
Ok. Rio, sede da... 13h30, interrogação, Rio, sede da Olimpíada. Eu coloquei porque eu sabia que negócio possivelmente vai ser aqui de manhã. Isso aí é de manhãzinha. Quando eu fui ver lá, e eles falaram que era 1h30, eu falei assim, então acabou. Eu não posso sair dessa tertúlia sem falar que eu ria, tal. Porque se deixasse, né, ia passar batido. O senhor falou que já sabia, mas o senhor pode... Como é que foi essa intuição? O problema todo é o seguinte, deixa eu só te dizer uma coisa. Deixa eu só te dizer uma coisa. Professor. O Rio de Janeiro, eu vivi mais lá do que em qualquer outro lugar, certo? E vivi em Ipanema. Ipanema, para muita gente, é a República de Ipanema, é considerado o coração do Rio, é a base de tudo, é onde tem os intelectuais, o negócio todo. Aí eu comecei a raciocinar, bolas, isso aí está sendo feito para ajudar. Aí eu recebi aquele banho de energia. Porque o Rio de Janeiro está acabando. Nós aqui já lamentamos tanta perda do Rio, que tudo foi para o buraco, etc. Esse aí é um recurso. Vamos ver se o Cabral, se ele vira o Pedro Alves Cabral, né? Se dá um jeito lá. Agora, com isso aí, se eles vão consertar isso aí. Agora, se o Lula for lá, quer dizer que o PT vai dar dinheiro para eles. O Cabral é amigo do Lula. Pode ser, então, agora que eles têm que entrar numa espécie de entrosamento com a Rousseff, com todo mundo que tem, para fazer uma coisa melhor no Rio. Eles vão ter que anular aquelas favelas. Por exemplo, já há um plano lá para isso. Esse plano já é uma beleza. Aquele plano de fazer reurbanização, as coisas que eles começaram a se mexer. Pois é. Isso, se eles conseguirem, quem sabe que vão salvar o Rio. Eu saí do Rio porque eu vi. Isso aqui ainda vai demorar algumas décadas. Se melhorar, vai ser algumas décadas. E eu nem sei se vai ser em algumas décadas. Professor Noah, eu não sei se eu enlouqueci hoje de manhã. Eu fico escutando a Rádio FM JB, do Rio de Janeiro. Aí, tipo 10 e pouco, 11 horas, o Rio de Janeiro foi eleito a cidade da próxima Olimpíada. Mas já estava falando isso? Eu escutei. Não, mas não estava não. Aí agora eu liguei a televisão, meio-dia e pouco, estava fazendo a votação. Escuta. 10h05 eu vi a Globo News. E eles falaram, só 1h30. Aquele nosso amigo, aquele locutor, ele estava até fazendo careta. Ele saiu do normal dele. Não. Ele está até fazendo careta. Aquele que é sério lá, um deles ali. Eu não ouvi. Não é o grilo, não. Aquele outro. Tem um lá que é o grilo. É o grilo falante. Tem um que é o grilo falante. Eu estou falando é o outro, que não é o grilo falante. Eu não ouvi a Globo News, eu escutei a JB FM. Eu escutei, eu já sabia. Só 1h30. Pois é, mas porque eu escutei queria saber, de por manhã. isso que eu coloquei aquele ponto de interrogação. 1h30, 13h30, porque eu não sabia o horário. Aí eu coloquei ali no papel, você está entendendo? Mas aquilo já é antes, que eu vi que era 1h30. Alguém já tinha falado não sei o quê. Pois é, e na votação vai eliminando, né? Primeiro eliminou Chicago, depois Tóquio. Mas Aí eu digo, mas já sabe que é o Rio de Na hora que Janeiro. falaram que era só Madrid, eu falei assim, então o Rio já ganhou. Tá bom. Fixou o negócio. Não tinha jeito. Quem já passou por esses lugares todos sabe. Gente, Chicago. Não dá. Quem é que conhece bem Chicago aqui? Eu conheço bem. Alguém conhece? Chicago é uma cidade que nem o povo aí, os turistas não vão lá. Não. Quem é que já foi aqui em Chicago? Quer ver? Vamos lá. Quem é que foi? Levanta a mão. Não tem ninguém. Agora, uma. Tá vendo? Você acha que Chicago é isso? Ou é aquela M? Agora, vocês vão falar assim, mas Valdo, se lá é uma M, por que você foi lá? Eu fui lá porque lá é M. M quer dizer lugar dos médios. Lá era o lugar que tinha mais médios nos Estados Unidos. Você sabia disso? É lá. E eu ia lá para comprar livro, uma opção de coisa, porque lá tem muita coisa escondida. Hein? Não, lá é um dos lugares dos Estados Unidos que era o celeiro de médiuns. Era Chicago. Entendeu? E realmente a cidade é muito esquisitíssima. Esquisitíssima que eu estou falando. Não é esquisita, não é esquisitíssima.
Só aquele negócio daqueles trem passar no meio da cidade. Não sei se já viu uma coisa dessa. Agora, Valdo. E o frio. Você passou lá em época de inverno? O frio é de regelar o psicossoma. O psicossoma sai duro. Mas eu nunca vi tantas tulipas na minha vida como eu vi em Chicago. Mas em compensação, em Washington tem Amor Perfeito, que é mais bacana. Não, flor por flor, como eu já viajei muito, eu tenho resposta para a maioria das coisas. Agora, Valdo, dentro dessa linha que você estava comentando, né, de assistência lá para recuperar o rio, interessante ver, eu não sei se aconteceu outro caso similar, que 2 anos antes a Copa do Mundo vai ser no Brasil, né, e o Rio de Janeiro é que vai ser a final, quer dizer, vai ser o principal local também. Então é um esforço concentrado, né? Vamos torcer para eles anularem esses narcotraficantes até lá. Que vai ser o tipo da coisa horrorosa se amanhã acontecer uma tragédia grandona num negócio desse. O que ajuda nesse caso, mas é uma ajuda muito pequena, é que os próprios narcotraficantes são interessados nessas questões de Olimpíada, futebol e etc. Então, eles mesmos, às vezes, eles cooperam. Mas isso é uma ajuda fajuta, né? A gente não pode confiar nessa história. Então, eles têm que anular esse problema, principalmente os problemas de comunicação. Agora, você sabe, a Olimpíada já tem uma infraestrutura muito grande, porque judeu e Olimpíada são das coisas mais antigas que tem na história humana, né? É judeu e Olimpíada. São as coisas mais antigas, mais enraizadas que tem. Então, uma das coisas boas na questão da Olimpíada é que eles têm, para sair daqui, para ir para aquele lugar, tem que ser só tantos metros. Você sabe que tem, né? Não pode passar daquilo. Em tantos minutos a pessoa tem que estar lá. Então, com isso, eles já têm uma infraestrutura de autodefesa da população da Olimpíada muito grande. Que o problema todo, vocês lembram daquela Olimpíada que os caras apareceram, tudo mascarado, mataram uma opção de gente? Munique, na Alemanha. Aquilo fica estigmatizado. Nunca mais ninguém vai 72. fazer nada lá. Se isso acontecer com o Rio, está no buraco. Agora, o Rio já passou, já teve esse Pan-Americano, já teve o 92, tudo saiu bem. 2 anos antes vai ter a Copa do Mundo, né? Pois é. Está somando a Copa do Mundo com as Olimpíadas agora. Agora, precisa dar um jeito. O ideal era ver aquelas coisas que estão faltando lá dentro do próprio Rio, em matéria de comunicação e de trânsito. Então, as coisas... Isso aí é que eu precisava. Pois é. Para ficar as ligações sem problema de assalto. O problema é cortar os assaltos. Essa questão das Olimpíadas é que Foz também vai ter algum tipo de benefício indireto disso. Parece que querem fazer alguma coisa aqui. Várias cidades no Brasil, na realidade, né? Agora, é a sede, né? Mas o Brasil inteiro vai... Já que você está falando de benefício, eu vou falar para você, porque eu devo confessar, né? Eu não pensei nisso, tá, João? Mas eu sou obrigado a falar para você. Aonde eu tenho mais imóvel é no Rio. Isso tudo aí vai valorizar. Qualquer um que tem imóvel no Rio não pode vender agora. Espera primeiro esse primeiro evento, depois o outro segundo evento. Aí sim, que isso tudo vai aumentar o preço. Agora veja, eu só na Visconde Pirajá, eu tenho quantos imóveis? São 4. Pensa só. E ainda tem um outro que é do meu filho lá, que é perto, na verdade são 5. Está entendendo? Só lá. Isso tudo aí vai valorizar, que vai ser uma loucura dentro dos processos. Está certo? Se for preciso, amanhã eu vendo um dos imóveis para publicar a enciclopédia. Por isso que é que eu mantenho o negócio. Sei lá o que é que eu preciso. Já pensou se eu levar isso aqui para 15 volumes? Como é que vai ser? Eu quero fazer aquele monte para mandar para as bibliotecas. Como é que faz? São 15 edições ao mesmo tempo. Olha a fortuna dessa história. E outra coisa, edições de livrinhos, né? Olha aí o tamanho. Como é que fica? Aí tem aquele cara que pode chegar para mim, né? Judeu, né? Vai chegar para mim e falar assim: Valdo, você devia diminuir tudo, corta todas as repetições, condensa,
faz um livro menor, diminui as letras e etc. E dá um jeito. E papel mais popular. Tá? Aí eu não vou fazer uma coisa dessa. Tá certo? Você tem que apresentar aquilo dentro daquilo que você acha que funciona, dentro do processo de funcionar. Mas o Rio tudo vai valorizar. Porque muita coisa desvalorizou aí recentemente. Muito embora, eu acho, os imóveis estão muito caros. Um caro demais. Aqui. Aqueles meus apartamentos. Você vai conversar, os caras, às vezes, pede assim, 1,5 milhão, 1,2 milhões por um apartamento. Eu tenho até pena de falar uma coisa dessa. Entendeu? Isso é uma loucura. Agora veja, um deles eu comprei com moeda de ouro. Presta atenção. Moeda que eu fui trocando, fazendo assim e tal. Depois juntei aquilo tudo ali e paguei o negócio. Como é que fica? Agora, 3 desses imóveis, só da Visconde Pirajá, são apartamentos de 3 quartos. Andar inteiro. Presta atenção. Não, tem um monte de coisa assim. Andar inteiro. Você está entendendo? São 3 andares. E outra coisa, são as melhores edificações que tem na Visconde Pirajá. São aqueles das torres. Aquilo foi feito de propósito. Eu procurei isso tudo direitinho. O pior é que aquele que eu não morava é que é o melhor. Cada vista, os processos todos. Você vê praia, praça, rua, morro, tudo de lá. Vê tudo. Leblon, tudo de cima do apartamento. Hein? Agora, o 309 é que é fora de série. Você há de ver o tanto de gente que quer comprar aquele apartamento. A minha vida inteira foi assim. Agora, eu comprei o apartamento em 12 minutos. Eu subi e fui lá, fui com o apartamento, o que é que eu tenho que dar, na entrada, como é que é, o que é, tudo. Quando eu disse o apartamento, era 12 minutos. Agora, lá daquela nossa amiga da televisão, era o tio dela, Saldanha. Entende? Agora, aquilo foi um desbronco. Ah, beleza, o apartamento realmente. Uma outra coisa, quando eu fazia o Centro da Consciência Contínua, as reuniões, né? Quarta e sábado. Aí eu tive que detetizar o apartamento, com a opção de coisa, eu não podia ficar lá por causa da energia no povo, aquele negócio todo, porque tinha muita gente. Então nós fomos uma temporada para fazer no 309. Quando nós fomos no 309, ninguém queria deixar, ninguém queria voltar para o antigo. Eu disse, não, mas minha biblioteca está lá, o outro são 2 andares, aqui é um só. Mas fala. Naquele período, se falou muito hoje aqui para microchip, e sempre fala, houve uma evolução grande para a tecnologia de lá para cá, né? Aquela aparelhagem toda que aparecia lá nas reuniões. Não, os aparelhos são mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa? O que eu acho que funciona mais é esse que às vezes eles põem no palmo chakra aqui. Esse é que funciona mais. Mas o problema não é esse. Então, não são os aparelhos, Marisa, que melhoraram. É você, eu que melhoramos. Você está bobeando. Eu hoje, por exemplo, eu não preciso mais dos aparelhos. Eles entram de uma tal maneira, eu fico meio descoincidido, funciona tudo no corpo inteiro. Então, tudo aquilo que era pequenininho, a coisa cresceu. Já não é mais a mesma coisa. Entendi. Agora, o que nós precisamos é de muito equilíbrio para fazer a manutenção. Você precisa ter uma rigidez para poder sustentar. Aqui, uma pessoa conseguiu um grande sucesso, um prodígio em matéria de fenômeno, disso, daquilo, mas esporádico. Isso não adianta. É aquilo que os amparadores falam. A pessoa de energia, eles não querem uma pessoa que tem 5% num dia e 95% no outro, não. Aquela pessoa que tem, assim, por exemplo, que seja 7% de energia, mas pode confiar, qualquer hora que chegar, ela está apta para atender a colaboração. Isso é que é importante. Hoje, nós melhoramos esse percentual. Com certeza, né? Foi muito trabalho para isso. Se chega a isso. Agora,
Eu sei que eu melhorei em comparação com aqueles negócios, por exemplo, lá de São Paulo, que aparecia lá. O dia que aquela mulher, eles queriam atirar a mulher da janela, pela janela, aquele negócio todo. Que eu vi fora do corpo, saíram lá, aquele monte de gente, umas 200 pessoas do salão. Entende? Eu saí, vi o negócio, voltei para o corpo, segurei, chamei a atenção na hora lá para segurar tudo. Agora, tudo gente doida. Tudo bastante perturbado. Lá a gente atendia, gente, que não era fácil. Você lembra que ia, aqueles médios, tudo eu colocava deitado em colchonete lá, o Gaspareto, aquele, o João, aquele da música, esse povo tudo junto. Os médios entre eles não se davam bem, comigo eles davam. Então eu colocava mais ou menos junto e apaziguava todo mundo para ver se eles davam energia. Entrava todo mundo para doador. O Thomas mesmo, né, te procurava, o Thomas Grimorson, né? Te procurava. Não, mas o Thomas nunca entrou nessas coisas, não. Ele era pirado. Era pirado, ele te procurava para ajuda. Eu fiz alguma coisa com ele, mas lá na casa dele, a gente foi lá para ver. E outra coisa, quando eu fui lá, eu tinha explicado tudo para ele, o que podia acontecer. Agora, ele não seguiu, um cara chegou lá depois e morreu lá na casa dele, lá no lugar que ele queria que a gente fizesse as reuniões. Ele queria que eu, o Arthur e ele passasse a noite junto lá dentro, porque ele queria aumentar as energias. Ele viu o negócio do Arthur também, como é que era. Aí eu falei assim, não vamos entrar nessa, porque aí está mal assistido isso aqui. Agora, ele tem potenciais grandes, pelo menos tinha potenciais grandes do processo de energia, ectoplasmia, as coisas todas, mas você não podia confiar. Agora, ele nunca foi na escola nossa de São Paulo, nada disso. Ele matou, morreu e tal. A gente ficou horas e horas assistindo aquele filme, analisando todo o processo dele. Não é isso, ele deu também uma porção de material. Tem coisa dele, tem muita coisa aí. Está guardado. Eu andei passando umas coisas dessas para eles aí, porque eles vão fazer um laboratório que tem os aparelhos, né, para colocar tudo para a gente ver. Pode aprofundar na parafatologia, página 58, última linha, o para-recrutamento de mini-peças para o maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Sim, o caso é o seguinte, eles ficam procurando que um dos processos melhores que tem para a pessoa fixar o parapsiquismo da assistência é ela ser uma mini-peça dentro do maxi-mecanismo. Mas para participar disso, a pessoa tem que ter pelo menos uma infraestrutura, né, adequada para isso, uma predisposição para isso. Então, eles começam a dar força para a pessoa e inspirá-la no sentido dela se predispor para o trabalho da assistência. A hora que ela entrosa, fica com essas coisas todas, eles vão dando mais inputs. Então, isso aqui é que é o para-recrutamento. Agora, veja, uma pessoa, por exemplo, se ela sente que ela ainda não é uma mini-peça, com o passar do tempo, ela entendendo o que é a mini-peça, ela vai querer ser a mini-peça. Porque isso é um caminho, é um jeito. É como se ela tivesse ligada permanentemente às centrais dessa física. Em tese seria isso. Não é bem assim, mas é uma predisposição para isso, entende? Podemos considerar uma sincronicidade, o tema da tertúlia de hoje, com a escolha da cidade para a Olimpíada, ambas tratam de candidatura. Ô Magno, sai dessa. Ele agora que viu, ela agora que viu, né? Você e nós já conversamos isso aqui faz mais de 2 horas. Né? Como avaliar o senhor o processo, como avalia o senhor o processo de reorganização intra e extrafísica que acontecerá no Rio com as Olimpíadas e a Copa do Mundo? Olha, eu espero, e como eu sou uma pessoa otimista, eu espero que os cariocas abram o olho e vejam a oportunidade que eles têm de melhorar a cidade maravilhosa para ela voltar a ser maravilhosa. Porque ela ficou horrorosa durante a temporada. Vamos ver se agora ela volta a ser maravilhosa. Se já houve o negócio da 92, houve o negócio do Pan-Americano, e não houve nenhum acidente, a gente espera que a mesma coisa aconteça no próximo futebol, que é a Copa, não é isso? E o processo da Olimpíada.
Agora veja, com isso o Rio vai ficar com 4 grandes eventos, não vai dever mais nada para nenhuma cidade. O que já aconteceu, só isso aí é uma coisa impressionante. Como cidade grande, não vai dever nenhuma para nada. É lógico, por exemplo, Foz às vezes tem mais evento que o Rio de Janeiro. Mas tudo aqui é menor, em relação porque a cidade é menor, é uma cidade média. Agora, como cidade é grande, mega evento desse nível, o Rio de Janeiro fazendo essas duas, com as duas que já existiram lá antes, já aconteceram, vai ficar no top em matéria de referência. Ninguém sabe, por isso que está perguntando. A gente não sabe o que vai acontecer. Se sair bem, o que pode acontecer com o Rio? Agora, precisa de fazer ainda algumas coisas lá, matéria principalmente de condução, né? Tem que melhorar. Você sabe que tinha uma porção desses planos, tudo aquilo eles esqueceram. Pois é, eles vão ter que trabalhar nisso. Agora, parece que o Lula vai dar dinheiro, já falaram. Eles vão ter que gastar, se for melhorar o Rio, no mínimo 1 bilhão para começar. Já falaram isso? Pois é, não. No mínimo, para começar, tem que entrar 1 bilhão. 1 bilhão tem que entrar, de cara, para fazer as primeiras tratadas. E depois ver o resto. Porque no Brasil tudo é assim. Trata 1 bilhão, fica em 10. Porque vem a comissão, né? Comissão. Depois da comissão vem a comissão. Então, 25 milhões. Pois é, mas o que eu estou falando, vai começar de cara, tem que ter o disponível para começar. Só o trabalho, para regimentar, eu acho 1 bilhão vai precisar só para isso. Depois que vem o resto. Agora, vão bilhões que eu estou falando. B. Agora aqui, ó, BBB. Agora, é aquele BBB, só que tem que ter de dinheiro. Agora, o BBB, tá? Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí, o Lula deve dar alguma coisa nesse sentido, porque ele está muito empenhado na questão da candidatura, foi lá pessoalmente. Agora, outra coisa, ele deve ter feito alguma piada com o Obama, né? E agora é a hora de fazer. Hein? Ah, é? Sei. Mas agora ele devia chegar, você é o cara. Agora que era a hora, né, de entrar nessa. De modo, gente, que eu dou meus parabéns a todos os cariocas presentes, e aos cariocas ausentes, e aos cariocas teletertulianos que estejam me ouvindo. Viva o Rio, viva Ipanema, viva a República de Ipanema. Eu sou da República de Ipanema, então eu sei o que é isso. Né? Nossos comerciais, por favor. Viva o Rio. Obrigado. As pontuações da abertura de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 7 perguntas respondidas online, 17 votos online. Teremos recados do Alexandre da Fabiana pela Sinvex, Fábio Marques pela UIC e amigos da Enciclopédia, e Thaís Lima pela Reaprendência. Teremos 12 verbetes para a eleição de hoje. Anticonscienciologista. Numa década, hoje, eu ganhei 1 milhão. Assunto mateológico. Bem. Benemerência. Benignidade. Besteirol. Bestialidade. Consciência títere. Despertez. Eustresse. Homeostase geral. Impessoalização. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu estou aqui em nome da Sinvex para divulgar o evento Casuística Invexológica, que vai acontecer amanhã no Discernimento às 19 horas. O objetivo desse evento é estudar 2 casos práticos de inversores existenciais veteranos. No caso, serão os professores convidados Pedro Fernandes e Ana Luísa Rezende.
Então, no caso, a gente vai estar estudando como foi aplicado a inversão existencial desses dois praticantes e debatendo esse tema. Vai ser, então, amanhã no discernimento, sábado, às 19 horas, o preço é R$20, não tem pré-requisitos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Candidatem-se à evolução e levantem mais uma parede usando um tijolinho aqui da Sinvex na sua caminhada pró-evolutiva. Então está aqui o convite a todos, R$50 para ajudar na construção do campus. Tem alguns aqui, cada dia a gente traz um pouquinho. Quem tiver interesse, só me procurar ali embaixo na saída. Obrigada. Boa tarde. A OIC convida todos a participar do Ação e Saúde Consciencial, que vai ocorrer no dia 12 de outubro, segunda-feira, feriado, no campus da OIC. No evento teremos atendimentos gratuitos na área de medicina, advocacia, finanças pessoais, entre outros. Nós também teremos palestras gratuitas, oficinas e atendimentos consciencioterápicos. Em relação a amigos da enciclopédia, no domingo, dia 4, na tertúlia, às 14 horas, nós teríamos a apresentação da nova campanha do Amigos, com o lançamento do mascote da campanha promoção, que vai vingar até o final do ano. Obrigado. Bom, boa tarde. A Reaprendência gostaria de fazer 2 convites. Um para este domingo agora, é a atividade do debate. Nós vamos estar com a professora Ana Rocha, debatendo sobre a acupuntura e a questão do estado vibracional, tá? Fazendo uma relação. É das 15 às 17 horas aqui no CEEC. E a outra atividade é dentro da Semana da Saúde. Nós teremos, a sexta-feira que vem, uma oficina aqui na Reaprendência. Então, são 20 vagas, são vagas limitadas. E a gente vai estar fazendo uma dinâmica bem interessante em relação ao processo de reeducação e saúde. Então, todos estão convidados, mesmo aqueles que não são professores. Tá? E no sábado, uma palestra também da Reaprendência sobre a evolução do conceito de saúde. São 35 vagas. Então, todos estão convidados. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete homeostase geral, eleito com 6 votos. Obrigado, uma boa tarde, até amanhã. Homeostase geral.